Olá! Hoje nós vamos falar do livro As Cinco Linguagens do Amor, do autor Gary Chapman, que foi publicado pela primeira vez em 1992. Nessa obra, o autor ele parte de uma constatação muito simples, mas muito poderosa, que é que muitas relações elas não fracassam por falta de amor, mas sim por falta de tradução. As pessoas elas até se amam, mas elas falam idiomas emocionais diferentes e aí elas acabam vivendo como se fossem estrangeiros dentro da própria relação, né, desse vínculo. E para explicar isso, o Chapman vai propor pra gente a metáfora do tanque de amor, né? Ele diz que cada pessoa carrega um reservatório emocional que precisa ser abastecido. E isso precisa acontecer para que essa pessoa se sinta segura, né? Para que ela se sinta valorizada, conectada. Quando esse tanque está cheio, ele diz que então esse relacionamento vai fluir, né, com mais tolerância, com mais paciência, com mais generosidade. Mas se por outro lado esse tanque estiver vazio, aí podem surgir irritação, afastamento e os conflitos que muitas vezes vão parecer não ter nenhuma explicação racional. E o problema não está necessariamente na falta de esforço, né, mas no fato de que muitos casais estão se dedicando intensamente, só que na língua errada, né. E aí ele vai falar pra gente, né, ele vai fazer uma distinção também muito importante entre a fase de paixão e o amor amadurecido. Ele fala que a paixão, ela é intensa, ela é envolvente, instintiva e ela é quase automática. Então ela cria pra gente a sensação de que o outro é perfeito, né, e de que amar não exige esforço nenhum. Mas, claro que esse estado não dura, né, isso é passageiro. E aí chega um momento que a euforia vai diminuir e vai surgir a possibilidade do amor real, que já não depende mais do impulso, né, mas sim de uma escolha. Então amar para ele vai deixar de ser um sentimento espontâneo e vai passar a ser uma decisão consciente de cuidar do outro, mesmo quando isso vai exigir, né, da pessoa ali renúncia, vai exigir disciplina, vai exigir frustração, né? O amor a gente consegue ver a pessoa como ela é e significa aceitar, né, e continuar cuidando e amando a pessoa com seus defeitos. Na paixão a gente não via defeitos, era muito mais fácil amar, né? Era muito mais fácil gostar. E aí é nesse contexto que o Chapman vai apresentar também as chamadas 5 linguagens do amor, que ele diz, né, que podem ali coexistir, mas que é muito importante, né, a gente entender que são esses idiomas diferentes também que fala nas relações. Ele diz que para algumas pessoas o amor ele se comunica principalmente por palavras, né, de afirmação. Então são as pessoas que gostam de elogios, de reconhecimento, de encorajamento. Já para outras, o essencial vai ser o tempo de qualidade, né. A pessoa gosta de receber atenção, mas uma atenção plena, né, o estar junto de verdade. Então ali é sem distração, né, sem competir, sem dividir o tempo, por exemplo, com a televisão, com o celular, é estar junto, às vezes meia hora, estando com o outro, né, dando atenção, olho no olho, estando junto de verdade, vale mais do que 3 horas, vendo televisão juntos, fazendo outra coisa juntos ou cada um no celular, mesmo que estejam juntos. Ele diz também sobre algumas pessoas que se sentem muito amadas quando elas recebem presentes, e aí não está falando da questão do valor material, mas sim do simbolismo, né, de ter sido lembrado ali. Então pode ser pequenas coisas, né, um chocolate, uma flor, uma meia que seja, que significa: "Eu lembrei de você, eu pensei em você, eu vi que você estava precisando disso, olha o que que eu trouxe para você". Ele vai dizer também que outras pessoas percebem o amor em gestos concretos de servir, de cuidar. Então é quando, a pessoa se dispõe, né, a aliviar o peso da rotina da outra. Coisas da rotina mesmo de casa, tipo levar o lixo para fora, arrumar uma cozinha, né, fazer uma comida que a pessoa gosta, fazer coisas que você sabe que a pessoa vai ficar feliz, que eram necessárias fazer e ela vai ver que você fez por ela, né, pra ela. E por fim, ele também fala das pessoas que se sentem amadas, e é muito importante para elas a questão do toque físico. E aí você pensa nos abraços, na proximidade, no contato, no carinho, e que para ela vai ser ali, né, uma forma de se sentir segura, né, de perceber esse vínculo emocional. E aí, o Chapman ele vai insistir, né, que
Ele vai dizer pra gente, né, que todos nós somos capazes de compreender essas 5 linguagens, mas geralmente a gente tem uma ou 2 que falam mais alto, né, que são mais, importantes ali pra gente. E aí o conflito vai surgir quando quando a gente insiste em amar a outra pessoa da forma como a gente gostaria de ser amada, ou seja, amados, né, pela nossa linguagem, não pela linguagem do outro. E aí, né, eu não estou atendendo à necessidade de amor do outro, não estou agindo para ele perceber, né, que eu amo, e sim, eu estou agindo como se ele fosse eu, né, como se o que serve para mim fosse muito serviço para ele também, fosse muito bom, fosse o melhor. E aí ele fala que seria como a gente oferecer um discurso, né, muito bonito para uma pessoa que não entende a nossa língua. A gente tem uma intenção boa, mas esse efeito é praticamente zero, né, em relação à nossa intenção. E aí o livro também vai falar sobre aplicações práticas, né, sugerindo pra gente que a melhor forma de descobrir a linguagem do outro é observar aquilo que machuca a pessoa, aquilo que a pessoa mais pede e como que ela costuma expressar afeto. Então ele propõe exercícios simples como, por exemplo, perguntar à pessoa diretamente como que tá o seu tanque de amor, né. E aí a gente vai criando um espaço de diálogo que, em vez de acusações silenciosas, né, a gente vai conseguir, tornar ali uma comunicação efetiva e atender o que o outro realmente espera da gente, o que o outro realmente gostaria, né, de receber. E assim a gente está cuidando do outro e cuidando da relação, ou seja, né, cuidando da gente mesmo também. E ao longo da obra, essa lógica dele também é estendida para a relação com os filhos e até para os casamentos que estejam em crise profunda. O Chapman ele vai defender que muitos dos comportamentos difíceis, especialmente em crianças, eles podem ser compreendidos como sinais de uma carência emocional. E ele vai sustentar também que mudanças significativas elas podem começar mesmo quando apenas um dos parceiros decide agir de uma maneira diferente, falando a linguagem do outro antes de receber algo em troca. A gente pode ter a ação partindo de uma pessoa, fazendo pelo outro, e isso vai ter um reflexo no outro. E isso vai, né, poder ter ali um efeito de, de cuidado, né, de melhoria da relação. Lido com um olhar mais amplo, a gente pode ver as 5 linguagens do amor dialogando com temas centrais da psicologia contemporânea. A necessidade de reconhecimento, a importância, né, da responsividade emocional, o impacto da comunicação afetiva na construção do vínculo. Embora esse livro ele não seja um livro acadêmico, ele não é um manual científico, ele oferece para a gente uma lente acessível para compreender algo que atravessa todas as relações humanas, que é o fato de que amar não é apenas sentir, né? Mas aprender a alcançar o outro onde o outro realmente está. Então, no fundo, o Chapman está nos lembrando que as relações elas não se sustentam apenas por intensidade, né? Mas por tradução, por constância, por presença. Para ele, amar né, seria muito menos sobre falar bem, né, mas sim sobre ser compreendido. E aí está a importância, né, do diálogo, da comunicação efetiva nas relações, que é um dos pontos centrais para poder a gente ter uma relação saudável, para a gente resolver qualquer problema que vai aparecer, porque as relações conviver é difícil, né, as relações são difíceis, mas vale a pena. E aí fica, né, a dica de leitura para a gente poder refletir um pouco, né, sobre como a gente se relaciona, o que a gente oferece, o que a gente recebe, como que a gente se comunica também nas relações. Se você gostou do vídeo, eu peço que dê o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo. Até lá!